Ciro Gomes e o candidato presidencial do PT não são representantes do mesmo projeto. São agentes de projetos que divergem. A primeira divergência tem a ver com a democratização da economia brasileira. No poder, o PT democratizou a economia brasileira do lado da demanda e do consumo. De fato, resgatou milhões de brasileiros da pobreza, mas o fez à custa da desindustrialização do Brasil. A economia brasileira andou para trás. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. Agora, a tarefa é associar a qualificação do aparato produtivo com a democratização das oportunidades para trabalhar, para empregar, para inovar e para aprender. A democratização das oportunidades econômicas e produtivas. E esta democratização da economia do lado da produção e da oferta não se pode fazer só com dinheiro. Exige inovação institucional. Esta primeira diferença leva, portanto, a uma segunda diferença entre os dois projetos. Um produtivismo includente e capacitador, como aquele que a candidatura presidencial de Ciro Gomes representa, é um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. E um projeto rebelde exige escudo. Em primeiro lugar, exige escudo fiscal. Radicalizar no imperativo do realismo fiscal. Não para curvar-se às exigências, aos interesses e aos preconceitos do mercado financeiro, mas pela razão exatamente contrária. Para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante das finanças e não dependam da confiança financeira. É o escudo fiscal da rebeldia. Esta rebeldia nacional, ao mesmo tempo, requer um escudo político. Mobilizar o povo brasileiro. Convocá-lo para participar das grandes decisões nacionais, por exemplo, por plebiscitos e referendos. Portanto, não é uma política que se possa reduzir a uma mera acomodação de todos os grandes interesses do país, como fez no poder o PT. Os pobres receberam dinheiro das transferências sociais, as minorias organizadas, as corporações, os direitos adquiridos, os grandes empresários, o crédito subsidiado do BNDES e os favores tributários do governo, e os rentistas, os juros astronômicos assegurados pelo Banco Central. Cada parte do país foi contemplada numa grande cooptação. Agora, o que o Brasil precisa não é tratar os brasileiros como beneficiários a cooptar, é empoderá-los como agentes a equipar. É, portanto, um outro rumo econômico e uma outra maneira de fazer política. Falam agora os petistas na importância da indústria. Mas como? Se presidiram
a desindustrialização do Brasil. E falam como se fosse aquela velha indústria, a nostalgia da indústria do século XX. Agora não. Há uma outra vanguarda produtiva no mundo e a tarefa é abrir o acesso do Brasil a esse vanguardismo da economia do conhecimento para que não fique confinado a uma ilha que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Falam em interesse nacional, em nacionalismo, em independência, em política exterior independente. Mas como? Se no poder liquidaram as condições práticas para a rebeldia nacional? Como se acompliciaram a completa dependência que tem o Brasil dos Estados Unidos nas questões de defesa? Toda a nossa comunicação para o mundo, quase toda, passa pelos Estados Unidos. Todas as comunicações internas do Brasil são transparentes ao aparato de segurança do governo americano. E nossas forças armadas são dependentes do GPS americano. Se os americanos desligassem o GPS para nós, teríamos de conduzir nossos navios de guerra por navegação astronômica. Com toda essa retórica de independência, nunca levantaram um dedo para contestar as condições objetivas do protetorado que os Estados Unidos exerce sobre o Brasil em questões de defesa. Rebeldia nacional verdadeira tem de assentar-se num projeto rebelde de desenvolvimento nacional, que é o significado político e nacional desse esforço para empoderar os brasileiros e democratizar a economia brasileira do lado da produção e das oportunidades econômicas e educativas. Esta é uma outra maneira de entender a tarefa de centro-esquerda no Brasil. Não é dourar a pílula do modelo econômico. Não é providenciar o açúcar, como fez e ameaça continuar a fazer o PT. É assegurar aos brasileiros os instrumentos para botar para quebrar, para criar, para construir, para inovar, para que possamos aspirar no Brasil a uma grandeza compartilhada.